Bem-vindas, bem-vindos! Hoje a gente vai começar a conversar sobre como colocar os planos em prática. A gente está objetivando o desenvolvimento pessoal, certo? Nós nos tornarmos pessoas cada vez mais realizadoras, confiantes. Nós vamos objetivar organizar a nossa vida. Como a gente faz isso? Aos poucos tu vais entendendo que isso é possível quando a gente tem uma base, e a base está na saúde mental. A mente, ela possibilita uma vida plena, como também impossibilita uma vida plena, porque nós entendemos que as limitações estão dentro da própria mente. Por muitas vezes nós temos a percepção por falta de conhecimento, de que as limitações da nossa vida estão fora de nós, estão no exterior, ou os acontecimentos por muitas vezes são ao acaso. Então nós desconhecemos essa existência, a forma como as coisas funcionam, e aí isso gera uma incapacidade, um sofrimento na pessoa em achar que está na vida por acaso, que não tem propósito. Então nós objetivamos aqui no Yoga e Amore sempre compartilhar conhecimento, certo? Sobre essa organização da vida para a pessoa desenvolver cada vez mais essa mente confiante, a percepção da sua capacidade de planejamento, de realização, de organização. Como? Aos poucos, trazendo esse conhecimento e liberando, limpando, desintoxicando a mente e o corpo físico, para viver com propósito, para viver com plenitude, com equilíbrio, para se realizar com felicidade ao mínimo, né? Onde? Nas relações e no trabalho. Porque quando uma coisa não vai bem, a outra não adianta, uma coisa não consegue segurar a outra. Porque a nossa vida ela é integral. Tudo que acontece em qualquer momento, de qualquer forma na minha vida, vai afetar todo o resto. E por muitas vezes nós desconhecemos a causa raiz da nossa infelicidade. Aí, por exemplo, fica difícil de identificar. Aí eu jogo as minhas infelicidades, os meus caos, por exemplo, no relacionamento, e acho que ali está o problema, e não estou enxergando que talvez esteja lá em relação ao meu trabalho, que há muito tempo eu posso estar super infeliz lá, e fico trazendo para a minha vida íntima, para a minha vida pessoal, e aí tudo começa a se desequilibrar. Então a gente quer trazer clareza e esse despertar. Isso, na verdade, se viver bem é fácil, é muito fácil. O que falta para nós, no geral, né, para a sociedade, principalmente ocidental, é a informação e como chegar lá, né? O método, entender como que tu chegas nesse estado para viver bem, com plenitude, todas essas esferas da vida. Então isso que a gente também ensina, sempre com esse método de meditação integral, que na verdade está bem além, né, da meditação, mas a meditação como base sempre para que ocorra esse processo, né, de desenvolvimento integral. Então, hoje nós vamos falar sobre como colocar os planos em prática, tendo consciência de que tu já sabes, tu já te conheces e já sabes sobre o que eu quero colocar em prática. Tu já tens os teus planos ali, tu já tens um encontro contigo, com o teu propósito. E para isso existem certos cuidados, porque muitas vezes a gente acredita que tem muitas ideias, né? É uma pessoa super criativa e nada é colocado em prática. Então, assim, uma ideia não passa de uma ideia se não é realizada. Quantos planos, quantas vontades nós já tivemos na vida, tu pode se refletir, que não foram colocadas em prática. Eu sou uma pessoa super criativa, mas não sou uma pessoa realizadora. Então aquilo nunca é exteriorizado.
E fica difícil porque existe uma correria, né, do dia a dia e inúmeras limitantes dentro da nossa própria mente. Então isso aconteceu também comigo por um bom tempo, em que faltava uma série de qualidades, desenvolver uma série de qualidades como coragem, planejamento. Eu tinha muito medo do que as pessoas iam pensar de mim. Obviamente eu não me sentia incapaz, mesmo sabendo que eu poderia ser especialista naquilo, mesmo assim me sentia incapaz de realizar, de começar a colocar os planos, né, minhas vontades em ação. E aí o que acontece hoje, o que pode também limitar bastante, é que os teus planos, o que tu desejas realizar, talvez sejam planos que uma forma de trabalhar, uma forma de se colocar ali profissionalmente, que não exista, uma forma que tu não ache pessoas semelhantes fazendo. Não exista algo seguro que eu possa essa pessoa fez e deu certo. Pode não existir isso. Talvez tu desconheças, né, pessoas que fazem isso. Talvez exista, porque esse mundo é tão infinito, né, e com a diversidade imensa, pode existir sim. E aí traz mais insegurança. Porque é algo, eu vou ter que deixar o meu trabalho por um tempo, ou vou ter que parar algumas atividades minhas para começar a colocar um plano que eu nem sei se vai dar certo. Então, quando é novo, assim, ele parece muito incerto, né, o caminhar por ali. Então, por muitas vezes, eu escolho ficar no meu estado de conforto, né, no meu estado de repetição, e aí a vida vai passando e por muitas vezes a gente não realiza o que deseja. E isso aconteceu também comigo eu na verdade eu comecei a colocar meu plano em prática porque eu consegui de alguma forma o universo ele limpou assim o meu futuro. Então o que aconteceu? Era final do ano e eu resolvi fazer um retiro, assim, eu fui pra casa no campo, assim, fiquei bem longe da cidade, eu queria me retirar e poder pensar nas minhas coisas com mais clareza. E aí eu fiquei lá, sofrendo mentalmente, o que eu faço? E aí, não, peraí, vamos começar a organizar. E comecei a organizar, começando um processo bem interno, que eu vou sugerir aqui que vocês comecem. Daqui a pouco a gente começa com as dicas de como eu fiz e deu muito certo. E aí comecei a limpar as possibilidades do meu plano e comecei a colocar ali todos os passos, tudo que eu mais amava. O plano tem que ser assim, né? No geral o plano tem que ser assim. Tu tens que pensar nele, olhar para o teu plano e ele deve ser algo que te motive muito. Então tudo que tem ali tem que ser algo que eu amo. Eu não vou colocar no meu plano coisas que eu sei, não, deixa isso para depois. Então eu vou aqui pensar considerar que tu já tens o teu plano, certo? Que tu já tens bem claro o que tu desejas. E aí nesse tempo, nesse ano que eu decidi fazer esse retiro, eu tornei todo ele claro. E aí quando virou o ano, eu tinha ele lá. Só precisava começar a colocar em prática. Só que assim, né? A gente não coloca, a gente fica esperando que alguma coisa surja, porque começar um plano do zero, colocar em prática. Mas eu preciso disso, mas eu preciso daquilo. E aí eu fui postergando. E aí surgiu, na mesma época, um concurso para fazer, parecia que seria fácil assim para eu fazer aquele concurso. E aí eu me inscrevi, aí me preparei e tal,
Me preparei, estudei todo aquele mês, deixei o meu plano, obviamente deixei de lado meus planos e fiquei esperando chegar a data daquele concurso. E eu já tava triste, assim, eu tava triste por dentro, mas a gente não se dá conta. Quando eu não queria, na verdade, não queria fazer aquele concurso, porque eu tinha perspectiva de como que ia ser minha vida. Como que eu ia trabalhar, o que eu teria que desenvolver se eu passasse no concurso. Era algo que me deixava assim completamente engasgada, mas fui porque parecia que ia ser ótimo para mim. E as pessoas ao meu redor também gostariam que eu fizesse aquele concurso, então eu me tornei assim só um robozinho. Fui lá e me preparei. E aí eu tinha certeza, assim, não, tenho certeza que se eu passar nesse concurso, eu não vou conseguir colocar meu plano em prática, porque não vai sobrar tempo, não vai... A carga horária era bem alta e eu ficava pensando, não vai dar, ele vai se realizar assim em anos, se eu tiver a força de vontade de fazer, né? E aí eu fiz o concurso, foi no final de janeiro, e maravilhosamente deu tudo errado. Deu tudo errado e o concurso foi bizarro, assim, me deixou... Eu fiquei indignada com várias coisas que aconteceram ali. Sabe quando desperta o teu fogo interno, tu fica assim completamente pasma com o que aconteceu. Aconteceram várias coisas incoerentes e deu tudo errado. Não passei nem perto, assim, foi bem interessante. E aí eu comecei a me sentir assim, mas que horror! Comecei a me sentir inferior, incapaz. E aí depois as pessoas ao meu redor começaram a falar comigo e eu comecei a acordar de novo. Não, peraí, vou deixar passar. Comecei a perceber que no fundo eu estava super feliz com tudo que tinha acontecido. O universo é muito esperto, né? Ele vai preparando essas oportunidades de colocar realmente o que a gente ama, esse tempo, né? Pra gente colocar realmente o que é nosso em ação. Então eu não tinha mais aquela possibilidade e eu não tinha nada programado para aquele ano. Era um ano que eu estava formada não só na minha graduação, mas também já estava formada em outros cursos livres que eu tinha realizado. E pronto, aquele ano estava completamente livre. E aí, depois de retirar aquele sofrimento, aquele caos que tinha se feito na minha mente, né? Eu comecei, a partir de então eu acordava, eu não tinha nada assim, mas eu peguei aquele meu planejamento, meu caderninho, que estava tudo ali com o meu plano, e eu decidi, não tinha escolha, vou colocar ele em prática. E aí comecei, e desde então eu me lembro que o meu estado emocional mudou completamente. Eu não tinha nada de segurança, nada de estabilidade financeira nenhuma, não tinha nada de estabilidade nenhuma. Não tinha parceria, não tinha sócio, não tinha nada. E me acordava todos os dias muito feliz. Sabe quando tu pula da cama louco para começar a trabalhar? Era assim, desde então eu comecei a me acordar assim. Foi interessante porque as pessoas da minha família, né, as mais próximas, viram aquilo, viram que eu não tinha passado no concurso e que eu simplesmente estava muito feliz, sem ter nada. E aí comecei a construir a escola e que hoje se tornou, né, o Yoga e Amore. Tá se materializando cada vez mais, mas essa escola eu tive, não era virtual, né, escola física, com tudo que eu acreditava lá dentro, e foi
maravilhoso. Mas depois eu volto para explicar para vocês o que é necessário a gente fazer para realmente começar. Porque até parece que eu não teria super insegurança. Eu tinha me formado no ano anterior e eu comecei a aplicar o que eu sabia no próximo ano. Como que a pessoa não vai ter insegurança, inúmeras inseguranças, por não ter assim, anos de experiência, né? Então, o primeiro questionamento que eu te faço aqui, pessoal, é por que tu não consegues colocar os teus planos em prática hoje? Por que tu não consegues colocar? Opções. Não tenho foco, não sei por onde começar. Não tenho foco, não sei por onde começar a colocar meu plano em prática. Outra, não tenho planos. E eu posso ter uma preguiça de fazer algo diferente. Às vezes a gente, não vou fazer. No fundo a gente tem uma preguicinha, né? Outra possibilidade, medo de errar. Medo do julgamento dos outros. Ou então, vergonha, ou não se sente preparado. Como que vocês se sentem? O que trava vocês? Bom, tendo em mente que desculpas sempre vão ter, gente. Desculpas mentais. Não consigo. Realmente a mente ela vai ficando sobrecarregada e existem outros fatores energéticos que também limitam, dificultam que a gente consiga focar. A gente desempenha uns papéis e fica tudo caótico, assim. Mas o principal talvez não seja a prioridade. Já pensaste nisso que talvez não seja a prioridade? Vocês nem comentaram sobre o tempo, né? Não tenho tempo. Mas se existem todos esses... Não é prioridade. Porque talvez se vocês não tivessem opção, talvez vocês tenham opção, várias opções. E essas outras opções não são tão atraentes, porque afinal elas dão conforto, têm retorno e tal, são seguras. Mas e os meus planos? E as coisas que eu amo fazer? Vou esperar o momento certo. Lembra que o momento certo ele existe, mas a gente faz ele antes que cheguem esses desequilíbrios mesmo, né, na mente e no corpo físico. Então pode não ser prioridade. Tu queres colocar os teus planos em prática? Como que talvez a gente possa estar vivendo hoje, meus gráficos? A gente pode estar vivendo hoje mais ou menos assim. Pensar isso como um gráfico, em que aqui é o trabalho e aqui são as relações. Esse pode estar sendo o gráfico da vida. Então, uma pessoa que vive nesse gráfico aqui, ela vai passar todo esse tempo presa, vamos dizer assim, dentro do seu papel no trabalho, e aí chega em casa, tem um monte de coisa para resolver. E por muitas vezes a mente estando tantas vezes saturada, imagina aqui tu, enquanto consciência, e essa tua consciência sabe bem dos teus planos, ela sabe aquela consciência que está ali desde criança, que quando criança tu te visualiza um adulto assim realizado, feliz, um super humano, trabalhando, auxiliando um monte de gente, se realizando. E aí o que acontece é que a gente não reconecta com esse lugar que é super potente, que é cheio de confiança, que é cheio de segurança, cheio de potencialidades, habilidades. E aí, passando a vida toda nesse exterior, que são as nossas relações, o trabalho, que é, no geral, aqui na nossa sociedade, nessa forma de
de funcionar a sociedade. A gente está muito voltado para o trabalho, para encher currículo, né? E por muitas vezes não coloca aquilo em prática, não olha muito para as suas próprias habilidades. Lembra da nossa cebola. Então esse monte de pensamentos e papéis que eu vou tendo que desempenhar vão distanciando dessa real natureza. E vai se formando ali uma personalidade que é uma personalidade X. Eu nem sei quem é aquela pessoa, porque aquela pessoa está tão distante da sua real natureza, da sua essência, da sua consciência, que ela vai tendo que, como se usar infinitas máscaras, também escondendo dores, também escondendo um lado frágil, mas na verdade o que está lá no fundo mesmo, além dos medos, além dessas inseguranças, é um lugar imenso, é um lugar incrível de consciência. E estando nessa vida super atarefada com os trabalhos, quantos papéis tu tens que desempenhar? E também chegando em casa e tendo que se relacionar, e mesmo sem ter família próxima, sem ter ninguém em casa, por exemplo, tu vais estar com a tua mente fora do teu espaço. A mente está sempre perambulando fora. E aí há infinitas preocupações. Então imagina, dorme, acorda, a pessoa está nesse gráfico aqui de trabalho e relações. Sobra algum tempo para ela, como que ela chega aqui? Como que ela chega? E aí, quando que é possível eu começar a colocar os meus planos em prática? Quando eu passo por uma nova possibilidade de viver. Vamos pensar um gráfico mais realizador. Vamos ver como é que eu divido. Dividir assim. Esse próximo gráfico, aí começa a acontecer. Em que eu tenho aqui, eu posso ter aqui a mesma coisa, trabalho. Aqui eu tenho as relações. Existem outras esferas, né, que tu pode estar te identificando que não apareceram aqui, mas para ter, no geral, assim. E aqui, qual pessoa pode ter mais saúde mental e qual não tem, pode não ter saúde mental? O básico para uma vida com saúde mental vai ser esse aqui, onde tem espaço no dia da pessoa, na possibilidade de viver para ela, para o eu. Então para colocar os planos em prática, eu começo me nutrindo, cultivando o teu eu. Necessidade básica, saúde mental. Cuidado, amor contigo. Então o que é essa possibilidade aqui? Não tem jeito. Sempre meditação. Meditação. Por quê? O básico. Como é que a gente está vivendo aqui? Sem foco, sem tempo, insegurança, medo do julgamento, zero energia, zero produtividade em relação aos nossos planos. Estou falando produtividade, eu ter energia para chegar em casa depois do meu trabalho e começar a produzir, e começar a colocar... Não, vamos lá. Não estou gostando muito, mas vou seguir trabalhando, mas tu tens essa energia para chegar em casa e começar a produzir? Então, cansa bastante essa roda aqui, essa possibilidade de vida. Zero energia, zero produtividade, falta de vontade, preguiça, inércia.
A pessoa está bem saturada mentalmente. Então, assim, como é que a gente vira esse jogo? O que a gente quer? As qualidades que a gente quer é completamente o oposto. Foco, determinação. Clareza. Clareza sobre o teu propósito, sobre o teu plano. Clareza. Eu vou começar a colocar no papel aqui clareza sobre quem sou eu, qual é a minha vida, o que eu quero. Autoconfiança. Da falta de segurança para autoconfiança. Energia. Mais energia. Produtividade. Meditando, produtividade, mas eu vou ficar parada ali. Isso mesmo. A pessoa é completamente, se tu chegasse aqui hoje, a meditação é completamente o oposto. Ela vai dar aquela sensaçãozinha, aqui tô super tranquilinha. Isso daí é só, como é que o Matheus fala? Efeito colateral. Não é uma meditaçãozinha que vai deixar tranquilinha. É uma meditação que cada vez mais vai deixar a mente forte, potente. As pessoas que meditam, elas emanam um raio de energia muito, muito grande, muito abrangente. Então, aquilo não tem como, a pessoa vai ter uma alta produtividade. Ela dorme menos porque ela já está com o tanquezinho dela de combustível cheinho, então ela acorda, pula da cama e quer trabalhar, quer fazer as coisas, sabe? Motivada, inspirada, animada. Aqui vai ter vontade, oposto de uma preguicinha, motivação e principalmente ação. Por quê? Porque nessa possibilidade nós temos finalmente a oportunidade de começar a descascar essa cebola rumo a essa fortaleza que a gente é e que a gente desconhece, que nos confunde, que nos dá medo, esse monte de pensamentos e sujeiras. E aí a pessoa começa antes fazer do que ficar na inércia. Esse que é o lema, ação. Então tu vais ter mais confiança nas tuas, consciência e confiança nas tuas próprias habilidades. Não, eu sou uma pessoa única, eu tenho os meus potenciais. Tu começa a ter uma onda de pensamentos positivos mais frequente. Porque imagina, 37 trilhões de células que nos compõem são todas mentes individuais. Imagina, todas são mentes, são seres individuais que nos compõem. Uma mente com pensamentos negativos, ela vai reverberar, emanar aquele pensamento negativo obsessivo, tipo, eu não sou capaz, para 37 trilhões de células. Como que esse corpo não vai doer, não vai adoecer? Coitadinha das células, imagina um serzinho tão pequenininho vivendo com esse tipo de energia. Claro que influencia ele, sabe? Então, quando tu começa a meditar, cientificamente uma energia que começa a purificar a mente, os centros da mente, onde estão enraizados os medos e as limitantes que fazem com que nós tenhamos as qualidades totalmente opostas a essas aqui. Medos, todas as sensações, sempre ficar jogando pro exterior, não vou fazer, que vergonha, não vou fazer, não tenho foco, não consigo focar. Fica preso nos inúmeros papéis, no passado, em tudo que errou e já fez de errado. E aí limpando, meditando todos os dias, então essa meditação aqui é todos os dias,
coloca cada vez mais 2 vezes ao dia. Isso é o básico. O básico não é o básico, é o primordial, é o essencial. A meditação para te purificar e para te trazer todas essas qualidades. Se tu colocares a partir daqui e tentares colocar os teus planos, pode dar certo, pode dar certo. Mas por muitas vezes a incerteza e a insegurança bate na porta e essa mente dificilmente ela consegue ter força para retornar. Se essa pessoa for assim, sangue no olho, eu vou levantar o meu negócio, e aí ela fica meio que obcecada, sabe, por aquilo, e ela começa a trabalhar, e aí o que acontece? Segue essa coisa, ela vira, se volta pro trabalho, e aí as relações, eu acho que a relação não tem como, né? Uma pessoa que ela tá completamente obcecada pelo mundo bruto, material, eu vou fazer, ela também não vai ter essa qualidade de interiorizar e ter, porque isso aqui também dá habilidades para tu teres excelentes relações. Então vai harmonizando, é muito legal porque a pessoa, ela começa a meditar, a gente tem agora relatos no curso, né? O pessoal que está em andamento já começou a relatar as mudanças. Então, além de tocar no trabalho, teve uma moça que já mudou de emprego há 1 mês, ela está meditando. E já também estabilizou na família dela. Ela está feliz porque estava tudo caótico em relação aos papéis dela. Então é muito bonito o processo que acontece de harmonização da mente. E tu vais emanando aquilo e organizando todas as esferas da vida. Além dessas, sabe? Além dessas vão se organizando. Então agora tu imagina como que seria a tua vida realizada, com os teus planos já em prática. Então tu vai se meditar 2 vezes ao dia. Ai, mas Graça, imaginar é tão difícil, eu sempre me vejo, não consigo. Isso é prática, tu consegue no momento que a tua onda começa a mudar. Então, aí que tá. Como que tu faz? Tu vais imaginar, mentalizar como tu gostarias de te sentir. Mentaliza como tu gostarias de te sentir. Isso seguidamente tu vais ter que mentalizar. Realizada no trabalho. Não sei, não consigo visualizar meu trabalho, mas sente a sensação do teu plano tomando forma. Eu quero ter o meu curso, eu quero ter minha empresa, eu quero ter pessoas trabalhando ali, fazendo o que eu acredito. Então, te visualiza na sensação de estar realizada no trabalho, te visualiza com a sensação de estar realizada no relacionamento, na tua família. E a partir de então, tu vais vestir esse estado e vais viver nesse estado. Como assim? Tu vais viver como se visualizou como uma rainha, tu vais viver como uma rainha. A forma como tu te visualizou, tu vais vestir esse estado e vai viver como se tudo já tivesse sido alcançado. Difícil de pensar isso? Então vive nesse estado, a partir de agora, nesse estado. E aí, tendo essa clareza, tu vais começar a descrever o teu plano com os recursos que tu já tens. Se visualizou, se vestiu esse teu estado, tá. Agora passando para outra, o que tu vais fazer? Tu vais descrever isso que eu fiz. Descrever o teu plano com os recursos que tu já tem. Mas eu não tenho nada. Tu tens sim, tu tens muita coisa.
Tudo que tu já fizeste não é por acaso, ele tá te levando para um lugar de realização. Tu já tens muita coisa. Então, dentro do que tu queres realizar, dentro do que tu queres, que tu amas, dentro do teu propósito, tu vai se inscrever. Ele. Então, coloca um ponto objetivo dentro do teu plano, o que tu queres construir. Para construir ele, tu vais escrever com todos os recursos que tu já tens. Habilidades, conhecimento e também recursos físicos. Ah, preciso começar a trabalhar pela internet. Tu já tens o celular, provavelmente, se tu tá aqui. Tu já tens uma luz, um abajur em casa, tu tens uma parede branca. Agora compra um papel, o vizinho tem uma caneta, certo? Tudo que tu já tem. Tempo, tenho tempo. Ah, sobra tempo. De manhã antes de ir pro trabalho, sim. Tudo que tu já tens e tudo que tu precisas, tu vais escrevendo. Então, tu vais enumerar os passos que precisam ser feitos para realizar e realizar 3 passos por semana, no mínimo 3 passos. 3 dessas atividades tu vais colocar para realizar na semana. Terminou a semana, olha lá o teu plano para ver se está indo na direção certa. Esteja com esses papéis, com o teu mapa sempre próximo, sempre próximo. Cola na geladeira ou coloca em cima da mesa. Não deixa fechado, tenta não colocar dentro de uma agenda. Coloca o teu plano em papéis que eles fiquem ali por cima sempre. E o próximo passo é o que eu fiz. Tu vais te comprometer com pessoas que precisam, elas vão precisar que o teu plano se realize. O que eu fiz? Quando eu montei a escola, eu pensei no que eu me sinto mais segura. Eu amava dar aula de meditação. Então, o que eu fiz? Eu organizei o meu curso de meditação. Então, eu não queria começar a dar aula de yoga porque eu não me sentia segura. Então, eu comecei por onde eu me sentia segura, que já era demais. Ah, meditação! Meditação tem um infinito de universo de teoria e prática que tu podes ministrar. E aí eu comecei a estudar, com todos os livros eu já tinha, tudo eu já tinha. Então eu comecei a dar aula dentro da minha própria casa, tá? Tudo espaços tudo que eu já tinha. Nada eu comprei, adquiri para começar. E aí eu comecei a estudar com todos os livros que eu já tinha, porque era o que fazia sentido para mim. Não fica agora te comparando com outra pessoa. Eu não fui lá e olhei, eu até olhei algumas, professoras de meditação. Eu olhava o trabalho delas e ficava pensando assim, não me dá vontade, sabe? Por quê? Porque eu não me identifico com aquilo. Eu gosto, mas o que eu gosto é outro lado, é uma outra parte da ciência, é uma outra forma. Então, assim, cuidado com olhar a grama do vizinho, sabe? Não fica olhando pro lado, não fica te comparando. Porque o que tu gosta e dentro da tua área existem muitas formas de tu transmitir, de tu trabalhar, de tu executar. Então, a tua maneira, a tua didática, o teu pensamento é único. Podem ter milhões de pessoas fazendo o que tu desejas fazer, mas a forma que tu vais exteriorizar para o mundo é única, é tua. E com certeza, vão ter pessoas se identificando com a tua forma de ensinar. Com certeza vão ter pessoas que se identificam e precisam de ti para aprender isso que tu sabes, ou para adquirir esse produto que tu desejas produzir. Com certeza, elas estão esperando. E aí o que eu fiz? Eu organizei o curso, organizei certinho quantas aulas iam ter, como é que eu ia usar. Nem sabia, na verdade, eu tinha um quadro, mas eu não tinha nem organizado qual aula que eu ia usar ele, mas tá. E aí o que eu fiz? Fiz lá uma arte e postei
né? Eu tinha o Instagram, postei no Instagram, no Facebook, que eu ia começar a dar os cursos. Na época foi até cursos de meditação e de pintura. Desenho e pintura, que eu lancei. Porque era uma coisa que também era algo que eu fazia sempre, né, pintura. Só que pintura eu não era muito, eu gosto, faço pra mim, mas não era o que me dava aquele brilho, sabe? Mas isso eu fui entender depois, só fazendo. A experiência é muito legal, assim, só fazendo pra tu ir te entendendo com o que realmente tu gosta de trabalhar. E aí, eu lancei aquele curso e as pessoas próximas, óbvio, né, começam se interessam e tal. E te valoriza, certo? Te valoriza a questão de... nem vou entrar aqui nessa questão de... o que eu cobro, eu não cobro, isso, aquilo... Não sei, isso é uma coisa que tu tem que sentir tranquila. Pesa pra ti pensar? Pesa pra ti, porque também tem assim, muitas vezes a gente vai realizar uma coisa e acaba querendo dar para as pessoas um trabalho gratuito, totalmente gratuito. E aí o que acontece? Aquilo se torna pesado para ti. E aí tu vai trabalhar um monte e tá com vergonha de cobrar, se sentindo inseguro em cobrar o teu trabalho. O trabalho, essa energia, ela sempre requer algum tipo de troca. Certo? Isso tu tá aberto eu preciso receber tanto, tu tem que te sentir bem com aquilo, não tem que ser pesado para ti. Agora eu tenho esse pensamento, né? Antes também era uma coisa, assim, o que eu faço, como é que eu trabalho com isso? Então, o que aconteceu? Montou a turma. A minha turma tiveram 12 pessoas, turma de meditação. Então, meu Deus, eu fiquei comprometida com 12 pessoas. E não eram pessoas íntimas, não era a minha família, sabe? E mesmo se fosse a minha família, eu estaria apresentando ali uma graça que eles não conhecem. Uma pessoa está fazendo recém a primeira vez com aquela atividade. Então, o que aconteceu? Coloca para o teu plano começar a funcionar, tu tens que te comprometer com no mínimo 3 pessoas. Então, tu tem que colocar isso. Tu vais lançar o teu trabalho e algumas pessoas vão necessitar que o teu plano se materialize. Assim tu vais fazer e não vais postergar. Senão, até hoje eu estaria lapidando o meu curso e estaria lá super insegura e não teria feito nada. Eu não sei, eu perdi os cálculos da quantidade de turmas de meditação que eu já ministrei. E foi assim, na coragem. Então eu me lembro que começaram as aulas e eu a cada semana preparava a aula da próxima semana. E foi assim. E eu pensava, ai meu Deus, que sofrimento, ai meu Deus. Eu tinha que, naquela semana, organizar o conteúdo da semana seguinte. E foi super bonito, assim, foi lindo o processo da primeira turma nas próximas turmas eu me sentia cada vez mais segura e já tinha um material ali e eu só ia lapidando cada vez mais porque sentia a forma como as pessoas iam aprendendo, o que elas necessitavam. Então é uma experiência muito, muito maravilhosa, sabe? E então assim, mas sem se comprometer, tu nunca vais sentir que tu estás pronta, ou nunca vais sentir que é suficiente, que aquilo tu sempre vai achar que as pessoas vão esperar mais de ti, não é suficiente, todo mundo já sabe isso. Então, tens que te comprometer com pessoas para que teu plano se realize, certo? E te dar um prazo. 2 meses eu tenho que lançar, no máximo em 2 meses. Coloca uma data de lançamento mesmo do teu negócio, das tuas coisas, enfim, coloca uma data. Senão tu vais postergar e nunca vai te sentir pronto. Lembrando que fazer
é sempre melhor do que não fazer nada. E, gente, a primeira vez que tu fizer vai ser imperfeito. E tu talvez sempre esteja ali te modificando, te lapidando, buscando outras formas. Então, o que fica da nossa aula de hoje? Primeiro, cultiva. Isso aqui não tem como, assim. Cultiva. Isso aqui é básico, essencial, né? Básico, essencial. Cultivar o teu eu. Sair dessa zona de repetição e de cansaço, é realmente cansaço mental, para quebrar essas limitantes que vocês citaram, de falta de foco, insegurança, medo de errar, julgamento dos outros. Para quebrar isso, meditação, cultivar o teu eu. Além de conseguir colocar os seus planos em prática, a gente está falando aqui planos de trabalho, mas planos de mudanças de relacionamento, relações, é a mesma coisa, a mesmíssima coisa. E como que uma pessoa aqui vai conseguir mudar suas relações, os relacionamentos, se está nesse caos? Quando que ela tem tempo e possibilidade de limpar a mente? Porque uma pessoa que não sabe se relacionar direito, ela está vivendo imersa em medos. A raiz da pessoa não saber se relacionar é nas suas inseguranças, medos e estar vivendo papéis que não são dela. E aí o que ela faz? Não consegue ter um relacionamento harmonioso, não consegue, ela gosta, até sente prazer por muitas vezes em dor, em desequilíbrio, em sofrer, e vai perdendo oportunidades, né, nos relacionamentos. Então aqui é o básico, o essencial. Eu volto sempre na palavra básico. É o essencial, é a nossa prática de meditação 2 vezes ao dia, para equilibrar toda a vida, relações, trabalho. E aí nascem as qualidades que estão nos faltando: foco, determinação, clareza do que eu quero, autoconfiança, energia, produtividade, vontade, ação, certo? Cultivar o teu eu, meditar e fazer ao invés de não fazer nada. Faça, gente, faça. Vai estar imperfeito, com certeza vai estar imperfeito, e ainda bem que vai estar imperfeito. Mas faz por ti, e depois conta pra gente aqui como é que foi.